ótima noite, mulheres consultoras de vida. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um podcast das mulheres consultoras de vida. E hoje uma noite muito especial. Demoramos um pouco para entrar, não é? Foi anunciado às 17h30, mas estamos bem atrasados. Às 18h40, mas nunca é tarde, né? Eis-nos aqui para falar a você sempre algo que possa te construir, que possa te transformar e você se tornar uma pessoa não só inteligente, mas melhor, ok? De dentro para fora, né, gente? Chama aí os amigos, as mulheres consultoras de vida nessa vertente de podcast não é só para o público feminino, né, Martinha? Não, de jeito nenhum. Também é para vocês, meninos, então chame aí também os rapazes, porque você tem que ser também um homem empoderado, né? Um homem aí que tem aí o seu negócio, o seu produto, não é? Com relevância, diferenciado. E hoje nós estamos aqui com o professor. Hoje estamos aqui entrevistando o Israel Lima. Ele é professor de física. Gente, que top, hein? Você sabe, gente, tudo da física. Que é isso, hein? Isso é só para mulheres consultoras de vida, mulheres poderosas, não é? Com relevância. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso podcast. E eu quero apresentar a vocês, não é? Ele mesmo vai se apresentar, tá bom? Para que você possa aí também pegar sua caneta, seu papel. Não perca nenhum conhecimento. Isso aqui é preciosíssimo, né, professor? É verdade. Poxa, gente, olha, nunca que você vai ter esses conhecimentos aqui, assim, na internet, né? Haja visto que a internet tem coisas assim boas, mas a maioria é só besterol, vamos combinar. É verdade. Então, não é toda hora que você vai ter um podcast com um físico falando, não é? Então, vamos ver a sua formação, não é? Da onde ele formou, como começou, tudo você vai poder estar sendo aí avisado, sendo aí informado. E se você for uma pessoa que tem aí uma queda para isso, então você vai se identificar e de repente decidir realmente se você também quer ser um físico, ou se você que nos assiste já é um físico, né? Aí poder estar identificando o que o professor for falando à medida do nosso podcast. Então vamos lá, gente. Israel, muito obrigada pela sua presença, viu? É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Então, Israel, conta pra gente como é que foi, se apresenta, fala um pouquinho de você. Tá bom. Obrigado aí a Monique, né? A Marta, minha esposa, tá aí. Começou assim, foi assim. Eu parei de estudar um tempo, né? Quartel. Depois que eu saí do quartel, trabalhar de segurança, né? Fiscal de loja. Aí depois vi que tinha que voltar a estudar. A gente tem que voltar, né? O conhecimento é muito bom, muito importante. Sim, verdade. Então eu voltei a estudar. Fui com um CIEP da vida aí. E o que é interessante? No CIEP, quando eu voltei, depois de 8 anos. Caramba, tá vendo, Muito tempo, gente? né? Tá vendo? Viu? Nunca é tarde para começar, gente. Isso aí. O que acontece? Quem é da cidade aí sabe, né? O CIEP 207, Justo Amado. Então, chegando lá, os 3 anos sem física. Não tive física. Caramba, hein? Entendeu? Desafiador, né? Matemática eu tive no último ano. Matemática e química também no último ano. Então foi engraçado, porque quando eu fui fazer a primeira vez o vestibular, que antes não era Enem, né? Aí foi a mesma história de todo mundo. Quando voltei, falei, o que é essa prova aqui? O que é isso? O que isso quer dizer? Então, aí eu não desisti, mantive o foco, continuei no ano seguinte. Importante, né? É importantíssimo isso, né? Não desista, entendeu? Manter foco, focar mesmo no que Isso você aí. quer. Aí continuei, né?
Aí fui no ano seguinte, eu passei para Rural, né, Seropédica aqui, e para UERJ, né, lá do Santo Rio. Que isso, hein, gente? Poxa, o UERJ Física, hein? Era pra qualquer um não, né? O curso é difícil. Pois é, dá licença. O que me fez ir para física, né, pessoal? E o que me fez ir para física? Sim. Foi quando eu peguei, assim, eu tava pegando e lendo uns livros sobre Newton, sobre Einstein. Nossa, olha os livros que o cara lê. Você lê quadrinho, romance, né? Eu não lê nada. Não lê nada. Sobre Arquimedes, tem uns livrinhos que você tem, o Niels Bohr. Então eu comecei a ler e comecei a me encantar, porque, por exemplo, nesse momento, agora, no presente, eu faço matemática pela UF. Né? Mas então... Expandindo, viu? Isso, não pare de estudar. Continue sempre estudando, porque o conhecimento é importante. Né? Sim. Aí eu peguei e agora estou fazendo matemática, estudando, né? Ralando aí também, para poder passar nas matérias, que matérias não são fáceis. E a matemática você também, professor, está cursando também uma federal? Passando pela UF. Olha! Na verdade eu faço o CEDES, porque o CEDES, explicando aí pro pessoal, o CEDES várias universidades públicas se uniram e fizeram o CEDES, né? Aí, por exemplo, se você formar em física pelo CEDES, você tem os diplomas da UFRJ, ou acho que da Rural. A História, por exemplo, tem um amigo que formou História, ele pegou pelo da Unirio, né? Matemática, é a UF que dá a parte de matemática. Sim. Que tem a UF lá, a Universidade Federal Fluminense, sim, né? A parte de Niterói, né? E tem esse curso à distância. Você faz e as provas você faz presencial, entendeu? São os finais de semana, aí você vai fazer as provas. Mas você fez também o vestibular para matemática? Como Sim, você tem que fazer o vestibular para o CEDES, né? Todas as matérias, redação, aí fiz. E fiz os cálculos de novo, porque quando você passa um certo tempo, você tem que fazer os cálculos, né? Quando o tempo não sei se é 5 anos, aí você passou de 5 anos, você tem que refazer os cálculos. Aí você tem, acho que é isso, tem um tempo, se você for tempo curto, você pode levar essas matérias que você fez na grade. Entendeu? Sim. Aí é isso. Então aí fui estudar. Eu acho o curso de física, eu acho uma das matérias muito bonita, por quê? Porque o que é a física, né, pessoal? A física é o estudo da natureza. Entendeu? Você olha um fenômeno assim na natureza e você pode, assim, você busca a matemática, que tem uma matemática que você utiliza ali para descrever aquele fenômeno, né? E aí você joga por um tempo mais à frente para você tentar, assim, o que a natureza vai dizer para a gente num certo tempo. Por exemplo, a temperatura. Né? No início o pessoal errava muito, agora estão acertando muito, né? Se a pessoa quando vai sair fala, será que vai chover amanhã? Então por quê? Aquilo ali saiu o quê? Saiu uma equaçãozinha matemática. A meteorologia também é uma matemática. Isso. Ele olhou os fenômenos físicos, né? Essa parte, criou uma matemática e jogou com o tempo à frente. Por isso que a gente chama de uma função do tempo. Para você ver, aí você fala assim, eu vou sair, será que vai chover domingo que vem? Então você hoje em dia está mais preciso, né? Se você for ver, está mais preciso. Legal. E falando em fenômeno da natureza, né, como a física ele falou que estuda, né, os fenômenos da natureza, então, por isso que ele casou comigo, que ele me viu um fenômeno da natureza. Fenomenal, né, gente? Pois então, com esse gancho aí de fenômeno da natureza, né, mulheres, então a gente quer saber, quer informar você o quanto a física é importante para o mundo, para a sociedade, não é? Verdade. Porque muita gente às vezes acha que uma matemática, uma física, uma química, para que eu vou estudar isso? Não vou usar em lugar nenhum, né, professor? Muita gente fala isso. Uma coisa que eu escuto muito, né, gente? Eu dou muita aula em preparatório, né? Então eu escuto muito isso. Para que eu estou estudando isso? Tá vendo? Aquela parte aí, quando eu estou estudando, dando aquela parte da lei de Hooke, né, da mola, ou elástica, aí a pessoa que pergunta, para que eu vou estudar isso? Ela fala assim, olha só, você está usando uma lapiseira.
essa lapiseira ela tem o quê? Tem uma molinha dentro dela, você faz assim para poder escrever. Interessante. Você aplica uma força, né, para poder a pontinha sair. Então, ali tem uma molinha. Então, Sim. Você pega um carro, você passa no E quebra-mola. quando a gente perde essa molinha na caneta, a caneta não serve mais, não é? A lapiseira. Pois é, tá vendo, gente? Não tem um propósito. Até, por exemplo, um carro, né? Você pega um carro, passa no quebra-mola. Aí tem carro que você passa, você quase não sente. Por quê? Porque o amortecedor, o que é o amortecedor ali? Uma mola. Você tem que ele amortece na passagem do quebra-mola. Então, às vezes a pessoa não associa. O grande problema da educação que eu vejo é fazer os alunos associar as equações, o que tem ali, a matemática, ao dia a dia. Né? Porque quando você pega um fenômeno físico e transforma em linguagem matemática, ali você tem que mostrar para o aluno onde é que aplica isso. Porque senão é onde o aluno não entende, fica sem sentido, para que isso? Né? Aí quando você associa, aí fala, agora eu entendi. Então, esse é o papel do professor. Acho que um bom ensino, um ensino de qualidade é quando você faz essa associação. Né? Porque o aluno entender para que ele está estudando aquilo ali, para que aquele conhecimento ele possa saber utilizar no dia a dia. Né? Sim, trazer para a realidade dele, mostrar aquilo que você ensina, que a gente encontra no dia a dia, nas coisas que a gente vai fazendo, né, para nossa realidade. Então não é loucura, gente, não é algo abstrato, né, totalmente, mas é algo realmente que a gente usa, que a gente precisa, né, e ao longo das décadas, ao longo da vida, vai se aperfeiçoando, né, professor? A gente, graças a Deus, a tecnologia, né, chegou e a física está muito dentro disso, né? Sim. A importância também dos laboratórios, né, que deveriam ter em todas as escolas públicas e não tem, né? Que aí ia facilitar bastante os alunos entenderem melhor a matéria e não se torna, assim, não seria uma coisa difícil, nem uma coisa absurda, né? Daria para o aluno saber a importância de se estudar física. Se os colégios tivessem esse laboratório, infelizmente não tem. Então não há um incentivo, né? Nas escolas públicas. Assim, o que eu vejo nas escolas públicas, por exemplo, na IFRJ, nas federais, né? Tem bastante aparelhos novos, mas os CIEP, esses colégios assim, estaduais assim, estão deixando muito a desejar. Por enquanto, né? Possa melhorar. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, tá vendo? As Mulheres Consultoras de Vida tá trazendo para você o conhecimento, não é, disso, e você precisa se inteirar, mesmo que você não goste, né? Não tenha aí um filho, uma queda para física, mas é importante que a gente também tenha aí um conhecimento, né? Aprenda também um pouco. É sempre importante a gente saber um pouquinho de cada coisa, não é? Para a gente poder ir melhor, saber falar com as pessoas, não é? Vai que a gente encontra alguém numa roda de amigos, um físico, e a gente vai ter alguma coisa para falar com ele que a gente vai entender, né? Nem tudo, mas não vamos ficar aí um leigo, né? Uma pessoa que desinformada totalmente, né? Como a maioria das pessoas dizem, os estudantes, né? Para que eu vou aprender isso? Não vai servir de nada, né? Isso é uma ignorância. Então, que você, a partir também nessa live, não pense assim. Uma outra coisa que eu escuto muito, Sim. São muitos anos dando aula, que eu escuto muito vocês são maluquinhos, né? Aí, às vezes, eu paro a aula e falo assim, Não, gente, isso daí eu confesso que eu acho que eu também já falei, porque eu acho que isso é tudo para estudar isso daí. Mas Já diz o outro, né? De maluco e doido não tem um pouco. Coisas físicas tem muito. Aí o que acontece? Uma vez eu peguei assim, a menina falou isso, né, no cursinho, aí eu sentei, eu falei, por que você está falando isso? Vocês são muita fórmula, então vocês guardam isso tudo, vocês são muito doidos. Aí eu falei para ela assim, olha só, você está reproduzindo o que os grandes empresários querem. Aí ela começou assim, não entendeu a princípio. Eu falei, eu vou te explicar, olha só. Imagine que se você soubesse fazer seu próprio ventilador, seu ar-condicionado, Já pensou? Né? Tá vendo? Você não ia, o quê? Numa loja, não vou citar nomes aqui, você não ia numa loja comprar
né? Então, eles, como são mais espertos, o que eles fazem? Eles induzem exatamente isso. Você está reproduzindo o que eles querem. E outra, por exemplo, quando você está aí com uma dor de cabeça, o que você faz? Você vai lá comprar um remedinho, né? Um Dorflex, um Doril, uma coisa, que é aquele carinha de jaleco que você chama de maluco também. A pessoa não continua com a dor, né? Vai lá e compra o remedinho, né? Exatamente. Que o maluco, né? Entendeu? Então não é assim. Maluco, beleza. Eu creio que um dia o pessoal vai se ligar mais. Tem várias coisas na vida que você são passadas, depois você, quando começa a usar a lógica, você vê que não tem sentido. Quer ver uma? Sempre eu ouvia isso da minha família, né, do meu padrasto. É melhor você ser um pobre honesto do que um rico desonesto. Essa frase está errada, pessoal. Se você fala isso aí pro teu filho, né, tá errado. Por quê? Porque quem disse que todo pobre é honesto? Quem aí vira e mexe? A honestidade não vem pro... Caráter, né? Não vem de riqueza, não Classe faz social, Classe social e... Não, as pessoas falam isso. Sim. Você vê que isso, de novo, são ideias de rico para que o pobre espalhe, para que ele se conforte com a pobreza. Sim. Entendeu? Então, a pessoa, quando fala isso é melhor você ser um pobre honesto, a pessoa que não está liberta, ela fala assim, Isso é manipulador. Isso São frases de manipulação. Isso. A gente aprende isso na psicanálise, né? A pessoa vai lá e induz, né, a pessoa a realmente a pensar desse jeito, dessa forma. Quem disse que todo rico é desonesto? Com certeza você tem uma pessoa que tem dinheiro aí que você vê que ajuda as pessoas. Não é todos os ricos que são desonestos, nem todos os pobres que são honestos. Então essa frase não tá legal, entendeu? Então eu vejo que essa frase é mais para poder o pobre se confortar com a pobreza. Entendeu? Não ter acesso ao conhecimento, porque aí, tendo acesso, ele vai aprender, ele vai ficar esperto, né? Vai ficar um louco. Não é? Maluco, beleza, não é? Então, gente. Mas, professor, conta pra gente um pouco como começou. Você sempre gostou, assim, da física, de exatas, desde pequeno? Ou você foi se descobrindo? Eu passei, é o que eu tô falando, eu fiquei curioso em aprender as equações, porque você lê, assim, o que Newton fez, né, o que o Einstein desenvolveu. Só que, vamos supor, vocês aqui no podcast, aqui a gente vai falar muito teoria, a gente não vai entrar em equações e a gente vai tentar fazer uma linguagem mais fácil possível. Sim, né? para que a gente que entenda, a pessoa, né, o público do outro lado ali possa entender, né? sim. Se fosse um podcast, né, só com os físicos, eles poderiam usar os termos dele, né, a língua dele, né, os termos técnicos que eles iam compreender. Mas como nós não somos entendidos, então a gente procura sempre falar para que você entenda, trazer para a tua realidade, para que a gente entenda, né, exatamente o que a física quer dizer para a gente. E outra coisa, você, assim, quando foi estudando, né, passou na prova, passou no vestibular, como é que foi, assim, a aceitação, assim, dos seus amigos ou da família? O que eles acharam? Não, lá na universidade, o que acontece? Como eu já falei, eu já entrei com a idade já um pouquinho, então eu já entrei mais maduro, né, pessoal? Então eu não sou muito só de oi, tudo bom, entendeu? Então eu falo um pouco nessa parte. A gente percebe, né, gente, que o meu marido é das exatas também, que faz a matemática com ele. Geralmente, eu não sei generalizando, mas os que eu conheço são tudo assim, mais contido, né, calado, né, quase chegando pro tímido, né, porque tem aí, né, análise comportamental, eles são bem analíticos, né, então não são como nós mulheres consultoras de vida, que a gente sai falando mesmo, né, amiga? Com certeza. Das humanas, de conversar, de comemorar, porque eu acho que se eu passasse pra física, minha filha! Eu ia ficar louca mesmo! Imagina só. Eu lembro lá na primeira semana, que teve a semana chamada Semana da Integração. Aí o pessoal faz rodinha, aí fica
passa chinelo, um tênis, alguém vai falando das suas vidas. Eu só de longe observando. Aí eu falei, meu Deus, dá pra mim não. Aí o pessoal falou, não, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu gosto de... Achei engraçado que tinha uma lá que falou assim, eu sou fulana, eu sou da igreja, eu amo meu namorado. Isso tem a ver, né? Passou 3 meses. Passou 3 meses. Já aguentou. Tava namorando outro lá. Eu falei assim. Eita, ferro. Eu falei assim, Ó, quem é da Rural aí, Seropédica? Ó, quem é da Rural Seropédica e vai assistir aí, eu falando, tem um lema na Rural, né? O que o amor constrói, a Rural destrói. E aí, ó, você na Rural se identificou, achou, pegou o código. Fica esperto aí. Fica esperto, hein? Falou o professor. Mas eu achei engraçado isso, porque ela falava com tanta força, eu amo meu namorado e tal. Passou 3 meses, ué, aquela garota falar que amava o namorado dela, eu sei. Escangalhou, tirou tudo. Mas então, vamos continuar. Fala o que você pode passar pra gente, assim, como ensinamento, alguma coisa na física. Então, a gente comentou de falar um pouco sobre eletromagnetismo, né? Sobre mecânica quântica. Física quântica. Né? É muito falado, né, gente? Física quântica e para tudo, né? É um modismo sobre física quântica. Mas na verdade você sabe que é física quântica. A mecânica quântica é... Assim, eu lembro quando o professor foi conversar, são poucos alunos já, ele até falou assim, olha, eu tenho que ter cuidado com vocês, porque você vai sair de uma realidade para outro mundo abstrato, né? Já era abstrato, o eletromagnetismo é muito abstrato, mas você vai sair com outro mundo que você vai falar, pô, isso é loucura. Por exemplo, se chegar para a pessoa, vamos supor, nós estamos aqui no podcast, eu não posso estar ao mesmo tempo ao vivo aqui e estar em outro lugar. Sim, pela lógica não, né? Então, mas na mecânica quântica ali, no mundo atômico, né, você pode estar em vários lugares. Então, como assim, ali, professor? Fala! Ali super-herói? É muito rápido. Então é um mundo mais diferente, entendeu? Então ele viu que ele teria que ter calma para falar com as pessoas. As dimensões, né? Essas dimensões. No caso entendeu? Então teve vários debates também. A mecânica quântica, quando surgiu, baseado nas ideias do Einstein, né, surgiu mais sobre o corpo negro, que foi o Max Planck, o alemão, né, que o corpo negro, o que acontece? Ele recebe mais a onda eletromagnética, a energia, né, e ele emite, só que você está relacionado à temperatura. Então começou esses estudos sobre essa parte de Max Planck, que o Einstein depois começou a falar que essa luz, ela viaja em pequenos pacotinhos que ele chamou de fótons, né? Que é quanto de energia, né? Que os fótons carregam quanto de energia. E quando interagia com um átomo, ele recebe energia, o elétron, que é essa parte que foi feita, efeito fotoelétrico, você vê muito aí aqui no caso no arco metropolitano, o arco, né, o nome, né? Aquelas telas, né, que as pessoas colocam em cima para poder retirar energia. Ah, sim. Qual é aquele processo? Você tem a radiação, né? Ela bate ali, ela arranca elétrons ali, você tem um campo que orienta, e carga e movimento gera corrente. Então você, baseado nesse efeito do Einstein. E essas coisas, tudo ligado, mecânica quântica. Então a mecânica quântica ela trabalha, mas no começo ela foi difícil ser aceita. Foi muito difícil ser aceita. Por quê? Porque você faz os físicos, eles vão romper. Existe o seguinte, tem a parte do físico determinista. Por exemplo, Einstein é um físico determinista. Sim. Rael, o que você está querendo dizer com isso? Ele diz o seguinte, por exemplo, quando você pega uma equação aí fácil, você resolve, né? Aí você tem um valor lá de x menos 2 igual a 10. Aí todo mundo sabe essa. Aí manda menos 2 para o outro lado, gente da escola.
Aí 10 mais 2, 12. X é igual a 12. Você resolve. Agora, quando você resolve, você acha o valor exato ali, né? Agora, quando você resolve uma equação da mecânica quântica, você não tem, aquele valor que te dá ali é um valor probabilístico, né? Aquele resultado é diferente de você achar um valor exato. Você tem uma probabilidade de uma partícula estar ali. Você achou o valor, o que é esse resultado na mecânica quântica? O resultado da equação de onda. Esse resultado te dá a probabilidade de encontrar uma partícula numa certa região. Sim. Diferente de você pegar e resolver a equação que a gente tem normal e achar x é igual a 10. Sim. Não é x, eu não acho que x é igual a 10. Uma resposta fechada. Isso, exata. Então aí o Einstein começou a debater com o Niels Bohr. Ele falou assim, aí tanto que o debate lá de Copenhague foi o seguinte, onde se encontravam os físicos para ter a interpretação da mecânica quântica. Como vou interpretar isso? Aí o Einstein chegou e falava para o Bohr, Deus não joga dados. Então, ou seja, jogar dados, o que o Einstein quer dizer para o Bohr? Deus não joga dados. Quando você joga um dado, você tem certeza o que vai cair? Não, Você não tem, você vai cair 2, 3, 1. Aí o Bohr foi e respondeu para o Einstein também. Não diga a Deus o que ele deve fazer. O Bohr não deixou. Entendeu? Então a última palavra ficou até com o Bohr. E a mecânica quântica está sendo muito utilizada. Né? Nesse momento, já temos computadores quânticos. Uau! Né? Ó, eu estava vendo um podcast. Como assim um computador quântico? Qual é a diferença desse computador? Olha, assim, eu não sei muita coisa, mas o que eu vou falar é o seguinte. Esses computadores normais que nós temos aí, ele trabalha em 0 ou 1. Por exemplo, é como se fosse sim é 1 e não é 0. Então ele trabalha com essa lógica. Aí feitos os algoritmos, tal, toda a parte lógica, você tem ali esses computadores, trabalham com 0 ou com 1. O computador quântico vai ser muito, muito mais veloz, porque ele trabalha com as duas ao mesmo tempo. Uau. Entendeu? Com as duas possibilidades. É diferente, né? Esse nosso não. Sim ou não. O quântico trabalha com sim e não ao mesmo tempo. Então ele tem mais informações, entendeu? Sim. E aí ele vai assim, tem um podcast que eu assisti essa semana, lá na Antártida, tem muitos computadores quânticos que foram gastos lá mais de 500 bilhões de dólares. Entendeu? Então, para você ver, e esse rapaz que estava na entrevista, lá no podcast, ele estava falando que a pessoa perguntou, né, o entrevistador perguntou por que na Antártida. Porque toda a máquina ela aquece muito, né? Verdade. Você já viu o seu celular quando você coloca para carregar? Pô, superaquece, verdade. Então, aí você precisa de um local, né, bem fresco para poder as máquinas. Verdade. Então lá é o melhor local. Então eu achei interessante. Então já estão investindo, tem muita coisa. A computação quântica está muito avançada. A mecânica quântica, a parte que deixou as pessoas mais assim abismadas foi o seguinte: a fenda de Young. O que Young fez? Sim. Ele jogou elétrons. Elétron é considerado partícula. Então ele pegou uma fenda, uma aberturazinha menor que um buraquinho de uma agulha, né? Você vai passar a linha ali. Aí ele começou a jogar naquela abertura elétrons ali. Ele passava. Então atrás tinha a distribuição, ficava uma distribuição de partícula. Nada anormal, tudo bem, estou jogando partícula, tem que ter uma distribuição de partícula ali, né? Várias. Aí depois ele botou duas fendas, chama duas aberturazinhas. Aí ele continuou lançando um elétron, um de cada vez. Aí ele observou que no anteparo não ficou mais com a distribuição de partícula, ficou a distribuição de onda. Assim, o que seria isso, Rael, lá atrás? Seria assim, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura. E então, isso é a distribuição de ondas, ou seja, a gente tem uma função chamada seno, cosseno. Quando você tem uma parte por cima, é claro, se a parte por baixo, vamos supor, essa interpretação escuridão. O computador ele interpreta assim, tipo, por cima 1 é 100, por baixo 0, não. Então, você também faz isso aí, essa interpretação. Aí o que acontece?
continuou jogando elétrons, que era considerado partícula, por duas fendas. Aí o que aconteceu? Teve uma distribuição de onda. Aí começaram a ficar assim, eu pensativo. Peraí, eu joguei com uma abertura só, joguei elétrons, que é considerado partícula, a distribuição ficou como partícula. Agora eu estou continuando jogando elétrons, que é considerado partícula, só que eu botei duas fendas, duas aberturas. O elétron se comportou como onda. Mas como pode? O que é o elétron? É uma onda ou uma partícula? Sim. E aí começou. Porque, gente, qual é a diferença de uma onda para uma partícula? Vou explicar para vocês. Não é difícil, olha só. Vamos lá, gente. Não é difícil. Vamos supor, você está vendo aí essa tela aí, para você. Se você localizar algum ponto aí, fala assim, ali, que negócio ali. Por exemplo, está aparecendo que o corpo está, né? Que eu tô... Sim. Então, se a pessoa observar aqui, ó, ela vai falar o quê? É como se aqui, imagina que fosse uma partícula. Sim. Né, o copo aqui. Então você aponta, você localiza ela no espaço-tempo. Você localizou ela ali. Então uma partícula você localiza ela no espaço-tempo. Entendi. Agora uma onda, por exemplo, existem vários tipos de onda, né? Como se fosse uma emanação, né? O sopro do vento. Isso, exatamente. O que eu estou falando é uma onda sonora. A gente tem uma onda, as ondas mecânicas, né, as ondas eletromagnéticas. Aí a minha fala é uma onda sonora. Então, em todo o ambiente aqui, a pessoa vai me escutar. Então você percebe que uma onda ela se distribui em todo o espaço-tempo. Porque é uma energia. Ela É vai... como se fosse uma Isso energia, aí. né? Que ela vai expandindo. Ela vai se né? propagando no espaço. Isso, Então você não tem como você localizar. Não tem. Agora a partícula você A fala partícula a gente tem, tá? porque é como se fosse até palpável, Isso né? foi o que eu falei do copo, né? Tudo bem, isso aqui é uma Você coisa identifica. macroscópica, né? A partícula a gente sabe que é, né? Você despreza as dimensões espaciais dela, né? Eu dei o exemplo do copo, né? Mas uma partícula você despreza as dimensões dela, o tamanho, tá? Ela é muito pequenininha, mas você consegue localizar ela no espaço-tempo. E uma onda não. Ela permeia todo Ela o vai ambiente. reverberando, né? Isso aí, todo o ambiente ela permeia. Então, viu como é que é fácil entender a diferença de uma partícula para onda? Top, hein? Né? Então, quando ele jogou o elétron em duas brechas, Yang, ele percebeu, ele falou, pô, peraí, o elétron é uma partícula. Só no fato de eu botar duas fendas agora, ele se comporta como onda. O que é, na verdade, o elétron? É uma onda ou uma partícula? Então, o que eles pensaram? Vamos colocar um observador. Vamos colocar um observador. No fato dele colocar um observador, continua a mesma experiência, olha o que aconteceu. Aquele elétron que teve comportamento de onda, quando passou pelas duas fendas, voltou a ter o comportamento de partícula. Eita! Ou seja, o que eles perceberam? Como assim, gente? Eles perceberam o seguinte. Então, no fato de eu colocar um observador, mudou o comportamento do elétron. Porque ele voltou a ter o comportamento de partícula. A distribuição lá atrás não ficou como onda, ficou como partícula. Então eles ficaram naquilo que é na verdade. Porque antes ele achava o seguinte, como pode uma partícula ter um comportamento? Depois apareceu um que não era físico, Louis de Broglie, um francês. Ele associou ondas de matéria. Ele associou, tipo, essa mesa, essas coisas, tudo tem associado a um comprimento de onda. Por exemplo, a luz ela pode ter dois comportamentos. Ela pode se comportar como onda ou como partícula. Quando você pega a sua mão, você bota assim na parede, tem uma sombra, isso quer dizer que a luz está se comportando como partícula. Ela bateu aqui, sua mão absorveu, ela não passou. Por quê? Se a luz tivesse comportamento ondulatório, não haveria sombra, porque a onda ela contorna seus obstáculos. Entendeu? Então, mas quando geralmente vai aparecer esse fenômeno da luz se comportar como onda? Quando aquele obstáculo tiver a mesma dimensão do comprimento de onda. Porque, gente, olha só, uma onda, imagina uma onda que todo mundo já viu, sobe e desce uma montanhazinha, um vale, a gente chama crista da onda e vale. Então você vai fazendo isso, um zigue-zague. Então, se você pegar a linguagem do povo, eu gosto de falar a linguagem do povo, a distância entre duas montanhas, isso a gente chama de comprimento da onda.
Né? A linguagem culta é a distância entre duas cristas de onda. Sim. Aí a gente tem o comprimento da essa. onda, né? Vai no popular mesmo. Então uma onda você pode escrever matematicamente assim, ela oscila, né? Então se você pegar as duas partes por cima, que é as montanhas, você tem o comprimento daquela onda. Então, por exemplo, se o obstáculo em que a luz for interagir tiver o mesmo comprimento de onda dessa luz que está interagindo, ela ali vai se comportar como onda. Aí ela vai se difratar, né? Aí o que acontece? Então, ficou muito essas coisas muito assim, a luz então o quê? Então a luz ela pode se comportar tanto como partícula como onda. Aí ficou essa interpretação. Aí o que acontece? Olha só que agora como é que fica mais assim, interessante o assunto. Então, eles ficaram pensando, no fato de eu colocar um observador, modificou o estado ali, passou a ter um comportamento de partícula, né? Então, agora o observador então, ele interfere no experimento. Sim. Coisa que na mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana, sim, você quando está observando um carro, vai embora, passa assim, você fala, o carro está indo embora. Então, ele está embora independente de você. Então você não alterou ali aqui, no sentido como coisa. Então, existe uma diferença, um rompimento entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. Na mecânica quântica, o observador já interage ali. Só no fato de observar, ele já interagiu ali. Então, aí ficou também entrou o Werner Heisenberg, o físico, ele que colocou a teoria da incerteza. Então, eu estou falando, o Einstein ele foi contra porque ele era determinista. Para ele deu cada um, né, no seu segmento, naquilo que eles estavam pesquisando, nas suas ideias. Isso, o que quer dizer isso? Incerteza. Você não consegue, lá na parte da mecânica quântica, ter ao mesmo tempo ter a velocidade e a localização da partícula. Você não consegue mais. Coisa na clássica você tem. Você sabe a posição de um carro e você tem a velocidade dele. Quando você vai para o mundo microscópico, né, no mundo atômico, você não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. E aí entra a pergunta, mas por que isso, né? Por que será? Porque quando você vai medir, por exemplo, um elétron, você precisa colocar algo nele. Assim, por exemplo, se você fosse usar uma luz, alguma coisa. Só que a luz é o quê? É uma onda eletromagnética, carrega energia. Então, a luz, elas são campos elétrico e campo magnético, oscilando. O campo elétrico diminui, o campo magnético aumenta e vai carregando energia. Quando você vai observar aquela partícula, aquela interação daquela luz, daquela partícula alterou já o estado dela. Então você não consegue, entendeu? É como se, aí entra a parte de interpretação minha, é como se fosse o Criador, né, estivesse colocando um limite. É como ali se fosse um limite de uma análise, né? Porque possa no futuro, né, as pessoas conseguirem mais qualquer luz, qualquer coisa que for colocar, mesmo sendo assim, você tem campos e o campo vai afetar aquela partícula, né, o estado daquela partícula ali. Por isso que é difícil você ter a velocidade dela e a localização dela, porque aquela luz que você colocou para analisar ela já afetou ela. Então, ela já modificou. Sim. Então, aí teve a interpretação lá da mecânica quântica. E aqui no Brasil, no programa Roda Viva, veio um indiano que ele estava explicando. Então, o pessoal está pegando essas coisas agora, essa parte, e trazendo para ver qual a interpretação que esse indiano, que deu para, acho que é Amin Suar, o nome dele, é indiano. Tá até aí, se você for no YouTube, aí você pode pesquisar, tá no programa Roda Viva. A interpretação que ficou a seguinte, quando você não vê o objeto, é como se ele está distribuído como uma onda. Aí, quando você olha, por exemplo, olha só, gente, esse copo aqui, vocês estão vendo aqui. Como eu olho para ele, é o seguinte, ele é como todas as ondas colapsaram, somaram e criaram essa matéria que é o copo.
Quando eu não observo o copo, vamos supor, ele está distribuído em todo o espaço-tempo. Então, agora, como for, o observador está interferindo. Então, aí entra. Então, eu estou criando realidade. Dá licença, Israel, é tipo aquela caixa que tem um gato dentro e você observa ele, ou ele pode estar dentro da caixa, eu não sei se eu estou viajando, ele pode estar dentro da caixa, quando você observa ele. Se você não observar, ele não existe. Isso, ali é o gato de Schrödinger, do cara que criou um austríaco, né? O nome dele é até difícil de pronunciar. Viu, gente? A esposa de físico, ó, também vai se tornando física aí. Essa experiência é o seguinte, você tem um martelo que pode quebrar pode ter um veneninho, o gatinho está lá dentro. É o gato de Schrödinger. Aí o que acontece? Numa caixa. Eu sei o seguinte, quando vai quebrar, ele vai liberar o veneno. Só que a pergunta é, o gato está vivo ou morto? Ou seja, ali está querendo dizer o seguinte, você só vai saber se o gato está morto ou vivo se você o quê? Abrir a caixa e ver. Né? Isso está querendo dizer que... Mas pensa, para você abrir a caixa, você interagiu. É como se fosse o seguinte, gente, olha só que interessante. Você joga um dado para cima. Enquanto o dado está voando, está lá, você tem o que ali? Probabilidade. Sim. Correto, pessoal? Sim. Você pode cair 1, 2, ele está girando. Aí, quando ele cair, você precisa olhar para ver o que deu, sim ou não? Sim. Então, como surgiu também as ideias de multiversos? Como é que show, vai avançando? Tá vendo? Essa é delícia. Eita, Lele, eu tô tentando entender, pessoal. Vocês estão entendendo? Estão gostando do podcast, gente? Comenta aí, tá? Comenta aí, gente. Vamos chamar aí os amigos, tá bom? A ideia de multiverso, com certeza, surgiu ali. Você tem, vamos supor, os dados, o dadinho que você jogou, ele pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3, aí, pum, caiu lá no chão. Aí você foi e olhou. Aí quando você olha, isso quer dizer o quê? Que você já interagiu ali, você já fez parte do experimento. Então, você viu lá, tem o número 2. Então, nesse processo que ele vai subindo, você viu que você tem 6 possibilidades. Sim. Então, o que a mecânica quântica vai dizendo? Você vai criando ali, é como se fosse o seguinte, você tem 6 equações, ou 6 universos. Aí essa é mais ou menos a ideia, tá, gente? Aí quando você participa ali do experimento, você vê o que deu 1 ali. Então é como se fosse aquelas possibilidades colapsaram, né? E criou aquilo ali, aquele ali é a tua realidade. Sim. É como se fosse o seguinte, tem até um vídeo que eu vi, existe um universo em que o Hitler ganhou a guerra, então no nosso, pra gente, o que aconteceu? Perdeu. Então, existem essas possibilidades. Então, essas ideias de multiverso nessas partes aí, entendeu? E eu acho muito interessante. A ideia dos multiversos ela é muito profunda, né, e complexa, que não daria pra gente discorrer o assunto todo aqui agora, né? Mas verdade. Para você que tem curiosidade, quer aprender um pouco mais, você pode entrar em contato aqui com o curso Atitude, o professor Israel. Bater um papo mesmo legal, porque, gente, essa ideia de multiverso, ela abre muito a nossa mente para muitas coisas. E para coisas, assim, que te aproximam, para aqueles que acreditam em Deus, te aproximam de Deus. Para aqueles que não, pelo menos você entende melhor a vida, né? Como que se processa muita coisa. Só que, infelizmente, não tem como a gente explicar, discorrer esse assunto todo nessa hora, né? Mas aí, uma coisa que eu achei interessante, que eu queria comentar com o Israel, é que... Aí fugiu, agora eu ia comentar com ele, gente. Assim, sobre um livro que eu li, né? Eles falam sobre a mecânica quântica, né? Só que eles colocam de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, muito pobre. E aí as pessoas ficam levando isso para o lado espiritual da vida, né? Tem gente que fica achando que tudo é a força do pensamento, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Pessoal, assim, o que acontece? Vamos falar assim de frequência, né, pessoal? A gente fala muito sobre frequência. Primeiro, o que é uma frequência? Vamos lá. Quando a pessoa, se você pegar o teu
um HD aí, um computador, você vê lá e está assim, meu HD é de tantos gigahertz, é 500 giga, é tanto 1 terabyte, né? O que é, tipo, frequência? Por exemplo, imagina que você faça isso aqui, ó, um ciclo. Então, se você fizer, por exemplo, 120 rotações dessas em 1 minuto, a gente fala o seguinte, 120 RPM, 120 rotações por minuto. 1 minuto você sabe que é 60 segundos. Então, se você pegar, por exemplo, 120 dividido por 60, vai te dar 2. Então, você tem 2 rotações a cada segundo, né? Então, você diz que é 2 Hz. Então, o que é 1 Hz? 1 Hz é uma rotação por segundo. No caso desse motor que tem 120 RPM, é 120 rotações em 1 minuto. 1 minuto 60 segundos, 120 por 60 dá 2. Então, tem 2 Hz. Ou seja, quando você fala Hz, que é a frequência lá é de tanto Hz. Então, você lembra de ciclo ou de oscilações, né? Porque qualquer fenômeno que repete, qualquer coisa que a gente repete, nós chamamos de um fenômeno periódico. Por exemplo, tua torneira, chegou em casa, tua torneira está pingando. Aí, pô, amor, essa torneira aqui deu problema, tem que comprar outra, porque ela está o quê? Pum, pum. Aí você observa, lógico, não está maluco. Aí você parou ali, tu pensando, ficou olhando ela ali. Aí ela continua pingando. Aí você pega. Essa é a visão de um físico diferente de uma pessoa normal. Isso mesmo. Aí Pessoa você- normal não pensa A assim. gente vai logo querer desligar, tá gastando água, aperta. Então, aí você observa que ela está caindo em intervalos de tempos iguais na pia. Então, é um movimento repetitivo. Então, a gente chama isso de movimento periódico. Então, a gente pode escrever como uma função matemática seno ou cosseno, que ela oscila, ok? Você tem uma função, pega o livrinho lá, você vai ver uma função que oscila. Né? Você tem máximo e mínimo. Então, uma onda é descrita assim. Aí você fala, o pessoal comenta muito sobre a frequência, né? O que é interessante? Tinha um experimento, eu não trouxe para cá, não podia botar aqui. Pensa só. É o seguinte, vou falar da parte de ressonância. Olha como é que é interessante. Se você pegar... Tá aparecendo? Legal? Tá. Vamos lá. Continuar. A parte de ressonância. O que seria isso, a ressonância? Você já chegou, que às vezes as pessoas chegam na sua cozinha, você chega lá e você olha e seu copo rachou. Seu copo rachou e você... Aí já começam, né? Ai, o espírito maligno. Ih, Só assim entrou na garrafa. Como vamos orar que essa cozinha aqui tá não sei o quê. Não que também não possa ser, né, gente? Mas Mas, na maioria das não vezes vamos é, né? espiritualizar tudo e também não... Como é que vai botar física? Tem que ter tudo. tem que ter um cuidado mesmo, né? Concordo. Aí o que acontece? Então, gente, existe esse fenômeno de ressonância. O que é isso? Vamos lá. Imagina o seguinte, nós já conversamos que uma onda, né? Você tem um morrinho, né? Um morrinho, aí desce, outro morrinho. Então imagina que você tenha duas dessas. Aí essa aqui, ó, quando ela está por cima, a outra de baixo aqui é uma onda A e uma onda B. Quando a onda B também estiver por cima, você soma as duas ondas, te dá uma montanha maior, né? Você tem um morrinho, você tem outro morrinho assim, você soma um morro maior, né? Uma montanhazinha ó, maior. Então, você diz que você somou o quê? Esse tamanho desse morrinho, a linguagem do povo, a gente chama de amplitude da onda. Né? A gente tem a amplitude dela, o tamanho lá do morrinho. Aí você tem uma outra por cima e a outra aqui por baixo. Então, as duas estão por cima. Se você soma, te dá um morro maior. Então, você diz que tem uma onda A mais uma onda B. Se elas estiverem em fase, você soma e te dá uma onda C com a linguagem do povo, um morro maior. Que é uma amplitude, né, maior. Então, que é a soma das duas montanhazinhas. Sim. Te dá uma montanha maior, que quer dizer, a linguagem culta é o quê? Uma onda A mais uma onda B, se estiver em fase, vai te dar uma onda C com a amplitude, que é a amplitude da onda A mais a amplitude da onda B. Beleza? Essa é a linguagem culta. A gente está usando a linguagem aqui mais do povão. Aí você diz isso. Então, isso quer dizer o seguinte, quando você falou alguma coisa na cozinha, ou algum vento, alguma coisa,
esteve na mesma frequência. Porque, gente, quando você olha um copo na sua casa, você olha todos, assim, a sua estante, aqueles quadros, aquelas coisas que estão lá, tudo que está na sua estante, na sua TV, nada está em repouso completamente. Você vai ver, tudo vibra. Nada toca Que o chão. isso, hein? Tudo vibra. Tá? Fantasmagórico. Que medo. Vai ficar prestando atenção aí nos bibelôs. Agora eu nem vou mais dormir. Aquele quadro que você acha que se mexe. Não. Mas você nunca vai perceber, né? Não dá Você, pra ver. Ai, que bom, graças a Deus. ali, só quando tem um terremoto. Se perceber, ou então alguém mexendo mesmo, eu tô além, né? Entendeu? Então, você vai falando aí, você vai chegar no átomo, né? Então, o modelo atômico. Então, eles vibram, só que a gente não vê isso a olho nu. Tá lá, por mais que esteja parado, tá, né, tem uma oscilação. E aí, se você emitir uma onda sonora lá, com a mesma frequência ali, em fase ali dessa onda do copo, da oscilação do copo, o copo vai receber essa energia, vai somar, vai dar lembra de um amor Sim. maior. Então ele te dá uma amplitude maior, ele recebeu a energia. Entendeu, pessoal? A energia é uma coisa, por exemplo, fala energia, deixa eu explicar também, que às vezes, só para a pessoa entender, é uma coisa, um conceito abstrato, energia, né? é abstrato. Olha como é que Tomada. Olha como é que é interessante. Energia elétrica. Energia elétrica não, né? Não. Olha só, vamos lá, um conceito de energia para você ver como é que é abstrato. Os japoneses fazem muito isso, né? Imagina, você pega várias pedrinhas de dominó, você não tem nada para fazer, tá assim, aí pega uma mesa, aí você coloca as pedrinhas em pezinho, uma perto da outra, certo? Aí você faz lá o seu nome com as pedrinhas de dominó, próximo. Sim. Aí você fala assim, você vai derrubar a primeira, aí a primeira cai e derruba quem? A segunda, a segunda derruba a terceira, com esse joguinho. e a terceira derruba a quarta, e assim vai derrubar a última, beleza? Sim. Mas não foi você, Monique, que derrubou a última. Quem derrubou? A antepenúltima. Mas você que se alimentou, que fez tem a energia, que aplicou uma força na primeira, para né? que tudo acontecesse. Então a força que você aplicou, derrubou a primeira. Então, isso quer dizer o quê? Que a energia está fluindo. Você, a primeira, derruba a segunda, então a energia está indo. Quem derrubou a última foi a antepenúltima. E a antepenúltima, aí você volta, então, aquela pessoa, então, quem está fluindo é a energia. É importante falar isso, porque se você falar em eletromagnetismo, corrente, as pessoas acham que quando colocam um fio na tomada, você vai ligar o liquidificador, os elétrons ali, que gera corrente, o carro de movimento que gera corrente, não é que o elétron está indo no fio, porque se os elétrons fossem por fio assim, o teu fio ia ficar sem elétron, não ia ligar mais nada. Então eles estão ali, o que acontece, você deu energia, aí ele vibrou mais, colidiu com o outro elétron da frente, colidiu com o outro, aí ele foi transferir energia, entendeu? Então essa é a ideia aí no caso da corrente elétrica. Então, Aí é o caso do copo que quebra na cozinha, né? aí voltando do copo, a gente se perder. Ali do copo é a frequência, então a frequência que a pessoa emitiu, ou pode não ser a onda sonora dela, pode ser um vento, alguma coisa, entrou em ressonância, gerou uma onda. O calor também pode fazer isso? O calor também é uma onda eletromagnética. Né? Eu lembro que eu já morei numa casa muito quente, né? Aquela casa de telha, né? Que é muito quente, esquenta muito no calor e no frio faz muito frio. E eu lembro que eu tinha uma xícara de vidro mesmo. E à medida que eu ia colocando essa xícara, né? Tava lavando, colocando no escorredor, demorava assim uns 2 minutinhos, elas quebraram. Sozinho. Aí eu, como tenho lado espiritual, eu logo falei, ó, eu carreguei tentando a minha xícara não. Então poderia ser o calor, sim, né? você pode ver quando ser você... calor. Ó, isso aí acho que Não, exatamente o a espírito, maioria já né? observou, quando você chega num asfalto, então você olha assim, passa aquelas Tem. Parece que tem mais água, né? ondas, a Aí, gente vê essas isso ondas aí, assim. Isso aí, é a onda eletromagnética, exatamente. Pô, esse exemplo aí foi top. Exatamente, você olha aquilo ali, então se você tem, por exemplo, a telha, casa de telha esquenta muito, o calor desce, absorve muito, entendeu? Aquelas miragens que a gente vê no deserto, né? É água, mas na verdade não é, né? Caramba, aí o cérebro também já tá, né?
Agora a gente vai aprofundar mais, aí vocês vão até poder falar. O que que acontece? Essa parte aí de frequência é importante, por quê? Porque para você, por exemplo, se você tem, imagine que você tem aqui um pêndulo, né? O pêndulo seria uma bolinha pendurada, né? Aí se você bater, ela tem uma frequência, se você bater, a gente chama de diapasão aqui, eu não tenho aqui, eu podia ter colocado aqui. Se você bate nesse aparelhinho e essa bola está parada aqui na vertical, ela tem uma frequência. Se você bater na mesma frequência dela, ela vai ganhar energia. É tipo o bate-bag? Aquele brinquedinho que a gente brinca? Sim, como se fosse uma bolinha só. Parecido, né? Isso. A ideia é, se você vai bater, tem a mesma frequência, aquele objeto ele começa a se mexer. Mas não é qualquer frequência, gente. Tem que ser a mesma frequência dele ali, entendeu? Então, é o que a gente estava falando, das ondas estar em fase. Quando as ondas estão em fase, você soma. Então, por exemplo, os militares, ou até mesmo, não precisa ser militar. Na sala de aula, né, Israel? O professor não está ensinando, que aí o aluno consegue perceber o que o professor está explicando, ele entrou em ressonância ali, na mesma frequência da ideia. Na frequência do professor, é isso aí. Uau, bom exemplo. Isso. Nossa, Marta, tá vendo como é que eu convivo, gente? Eu vou conviver um bocado com isso, eu aprendo. Não, mas é isso aí mesmo. O que acontece? Quando a pessoa está marchando, passa por uma ponte, por que não deve passar uma tropa, passar marchando em uma ponte? Por quê? Porque a batida, que ele passa marchando, é o quê? Você vai ver que o intervalo de tempo, você mantém o padrão. Lembra da torneira pingando? Sim. Lembra do movimento sim. repetitivo? Sim. Tudo que é repetitivo gera uma onda. Então, ali, o que acontece? E lembra que eu falei, nada está em repouso, tudo vibra. Sim. Então, você não vê a ponte vibrar, lógico. Você não vê. Mas Ela tá está lá. vibrando. Se você buscasse lá, tudo é feito de átomo, certo, pessoal? Então, o que acontece? Ela tem lá a vibraçãozinha dela lá. Então, se a pessoa ficar batendo no chão com a mesma vibração, se entrar em ressonância, isso quer dizer o quê? Se estiver em fase, a batida do pé ali gera uma onda. Se essa onda estiver em fase com a onda da ponte, isso vai ter um somatório. Aí o que vai acontecer? A ponte vai cair. Então, não pode. E lembrando disso, vocês que lêem mais do que eu aí sobre as escrituras, Muralha de Jericó. Isso! Vocês lembram? Uau! Tá vendo aí você que tem a vertente? Tá vendo aí a vertente cristã? Lá tinha um bumbo. O nosso Criador, ele já era um físico, não é? A gente só tá pegando aquilo que ele criou, que ele sabe. Então, né, os físicos estão aí pegando, se aprimorando daquilo que ele já inventou, né? Ele é o grande físico, é o grande filósofo, ele é o grande criador de tudo. E esse exemplo da muralha de Jericó, vocês lembram que ele mandou dar quantas voltas na muralha de Jericó? Dê aí, eu não lembro, não sei se foram 7 Eu acho voltas. que foram 7. Não é? Então, realmente teve... E gritavam, ele ainda falou, Isso. gritem bem alto. Gente, você isso é tem onda física. sonora. Aí o que acontece? Uau. Ele com certeza ali, assim, Tudo é física, tá vendo, gente? Top isso aí, demais. vou tirar a parte agora espiritual, no caso ali, a parte da ciência. Sim. Então o que acontece? Para aquele muro cair, ceder, né? As muralhas ceder, isso quer dizer o quê? Que a gente está falando do corpo. Que a onda pode ser a onda sonora do, né, por isso, né, Deus manda gritar e falarem. Sim. Então, pode ser a onda sonora, eu não sei se eles usavam bumbo ou se eles estavam marchando, deve ser a onda sonora. Sim, é. Eu sei que surgiu alguma onda em fase com aquela vibração ali das muralhas, porque como a gente está falando, nada está em repouso, ela tem a sua vibração. Sim. Aí entrou no princípio de ressonância, o muro ganhou a energia, não conseguiu segurar, cedeu. Nossa, Uau, que que show, hein? legal, hein? Outra coisa linda, olha que coisa linda. Quando você coloca a sua água para ferver, está frio, você fala assim, pô, meu chuveiro elétrico queimou, não tem chuveiro, você fala assim, vou esquentar uma água. Aí você vai lá, acende o fogo. Aí o que acontece? O alumínio, né, tem bom condutor, ali na panelinha, vai passar o quê? Tem água ali dentro, você dá energia para os átomos da panela, eles vibram mais, recebe calor, passa calor para a
a água, né, corpos com maior temperatura recebe calor, sempre isso, tá? Né, a minha mãe falava uma coisa, eu vou lembrar até da minha mãe, que quando tinha festa da prefeitura, que sempre foi no mês que foi muito frio, ela coloca o casaco para esquentar. Você não coloca o casaco para esquentar, você coloca o casaco para não ceder calor, porque a temperatura está baixa, então você coloca o casaco para proteger e segurar o teu calor ali, não sair. Né? Para se aquecer. Isso. Aí se aquecer. Ela falava, você coloca o casaco para esquentar, né? Você coloca o casaco para não ceder calor, entendeu? Porque o que é, no caso, variação de energia? É quando você tem uma variação de temperatura, você tem um fluxo de energia ali. Então, aí o que acontece? Estava falando do calor, do que mais que eu estava falando antes? Da Armorada de Jericó, que vibrou, que tiveram que cantar. Estou falando da água, né? Da água, então vamos lá, é muito assunto, pessoal. A gente acaba se perdendo um pouco. Aí você tem o seguinte, aí aquele calor que você deu, vamos supor, você tem a molécula de água lá, né? Aí o que acontece? O que é a água? Você tem um oxigênio e 2 hidrogênios ligados, fez aquilo que é água. Então você dá energia. Então essa ligação do oxigênio com o hidrogênio, o que acontece? Ela vai romper. Você está dando energia ali, calor é uma forma de energia. Então o átomo vibra mais, eles ganharam energia e rompe. Romper o que? O oxigênio volta a virar um gás e o hidrogênio também. Quando você fica lá assistindo Netflix ou novela, aí você voltou depois de um tempo e não tem mais água. Aí muita gente fala, é o demônio, é coisa espiritual. Né? De novo, pessoal, não é, porque você deixou um tempo, a água quando chegou a 100 graus Celsius, ela é ebulição. Entendeu? Então, de novo é energia. Então, se a gente for pensar, então tudo se baseia, tu vai buscando em frequência, energia. Entendeu? Então, se você for trazer para o lado, no caso, você é a parte da terapia, né? Da terapia, da saúde emocional. Exatamente. Então, aí que acontece? Você, por exemplo, a pessoa, tudo é ligado à frequência. Então, a pessoa tá mal ali, quer dizer que a pessoa tem que... Você, quando passa motivação para a pessoa, né? Você está emitindo uma frequência diferente. Aí aquela pessoa, quando entra ali na mesma frequência que você, ela modifica aquele estado dela. A gente costuma dizer que pensamento gera sentimento, né? Então o cérebro, você vai pensar, e aí o cérebro vai dar um controle, né? O seu subconsciente vai dar um estímulo e você vai sentir. Isso que você sente, que o corpo sente, não é? E você sentiu pela emoção, aí você vai ter uma ação de acordo com aquilo que você sentiu, se emocionou. Então é o que? Eu consigo fazer uma analogia como se fosse uma emanação, uma energia mesmo, né? Quando eu estou tratando dos meus pacientes, dos meus clientes, quando ele chega e fala, não é? Verbaliza o que ele está sentindo, ele está carregado de uma emoção, de uma energia, não é? E eu, ao falar, entendeu? Ao escutar, não é? Chega essa energia até mim e eu emito também a minha energia para ele. Então é uma troca de energia. Isso também pode ser uma... Não, sim, né? Então, assim, o pensamento, eu sempre tive isso, antes mesmo da física, isso eu tinha que ir para a física mesmo. Eu ficava pensando, tipo assim, eu fiz até, uma vez eu fui buscar um medicamento para a irmã da Mar, aí eu perguntei, aí tinha que comprar um remédio controlado, né, precisava da receita, né, eu fui lá, aí ele era o neuro, né, aí eu estava conversando com ele, e até fiz uma pergunta assim, pensamento, por exemplo, eu estou falando, quem está assistindo está pensando no que eu estou falando. Sim. Então, você está vivo, está pensando, tem energia, né? Tanto a temperatura é 36,5, 37. Então, você está pensando no que eu estou falando, se tem sentido ou não, ou está pensando em alguma coisa aí. E nesse momento que você está pensando, você está emitindo um pulso elétrico. E se você estudar eletromagnetismo, se tem corrente, tem campo magnético. Entendeu? Então, eu ficava pensando, eu falava assim, se todo pensamento emite um pulso elétrico, e se todo pulso elétrico é uma corrente, e se tem corrente, tem campo, e se tem campo, se eu pegar um aparelho que eu consigo captar esse campo
que é do pensamento dele, e codificar em linguagem matemática, eu descubro o que ele está pensando. Sim. Aí eu ficava pensando sempre nisso, quando eu falei assim. Aí eu conversando com esse meu. Aí ele falou, tudo bem. Aí ele falou assim, pô, cara, eu quase fiz física. Ele sacou a tua, né? Ele não gostava de retorno, Ele começou a falar, aí pensou que a receita era pra mim. Pensou que o outro lado era pra mim. Aí eu falei, não é pra mim não. Aí eu sei que ele falou que também quase fez física, aí foi pra medicina. E a família falou mais pra medicina. Entendeu? É muito legal, eu fiquei pensando nisso, mas é verdade. Então, o que muitos estão tentando fazer agora é isso. Outra coisa interessante para comentar aqui é sobre o que está acontecendo agora. A gente saiu da internet 1G, 2G, 3G, 4G, 5G agora. O que seria esse 5G aí na física? Se encontra? Então, o que acontece, gente? Olha só. Uma onda carrega energia, certo? Então, à medida que você vai aumentando a frequência, assim, o que acontece? Pensa nisso aqui, ó, minha mão vibrando assim, lentamente, ó, movimento repetitivo. Sim. Agora olha minha mão, vibrando mais rápido. Então, se eu fosse descrever como uma onda, seria uma onda, a primeira assim, ó, lentamente, seria uma onda assim, ó, aonde os comprimentos delas seriam assim, uma onda lenta. Agora, à medida que eu aumento isso aqui, ó, vibrando mais rápido, eu teria uma onda assim, ó. Vocês já viram em novela, em filme, a pessoa que está doente tem um aparelhinho lá, né, no hospital. Aquele aparelhinho é chamado osciloscópio. Então ele mostra ali a frequência ali. Enquanto o cara estiver vivo, né, ele está lá oscilando, né? Se você interpretar, você pode pensar assim, ó. Enquanto estiver vibrando ali, quer dizer que a pessoa tem vida, né? E a natureza, o Criador está mostrando também pra gente assim, a gente tem altos e baixos. Sim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem esse altos e baixos. Sim. Quando morrer, fica aquela reta lá, você vê um aparelhinho e pum. Exatamente, batimento cardíaco. Então, a 5G, qual é o preço a pagar, pessoal? Então, vamos lá. É até uma instrução, um conselho que eu vou dar para vocês. Aqui tem um aparelho 5G, né? Quando você for dormir, meu conselho é desliga tudo dentro de casa, os aparelhos eletrônicos. Desliga tudo para você dormir tranquilo. Por quê? O mais difícil de ensinar no pré-preparatório é a parte de eletromagnetismo. Por quê? Porque é abstrato. Porque a gente está usando aqui o quê? Nós estamos usando uma onda eletromagnética para transmitir até vocês. Sim. A gente não vê as ondas, por quê? Porque nós, seres humanos, somos limitados só a uma certa frequência que a gente consegue enxergar as coisas, né? Então a gente não está vendo, mas as ondas estão sendo banhadas de ondas aqui, dessa lâmpada aqui, tudo, dessa TV. Então, meu conselho é, você vai dormir, você desliga todos os aparelhos. Não fica com o celular também, Wi-Fi dentro do quarto, não faça isso, não tem Wi-Fi dentro do quarto. O meu Wi-Fi aqui, eu fico perto, já estou arrumando já um fio para poder, por quê? Porque a onda, quanto mais rápido, é melhor em certas partes. Eu vou contar os dois lados para vocês. Qual o lado bom? O lado bom poxa, baixei um filme em menos de 1 minuto. Show, né? A gente sempre ganha de um lado, mas tem os seus, né, efeitos colaterais, não é? Das descobertas, dos avanços. Isso aí. Toda descoberta deveria ter um limite, né? Sim. Aí o que acontece? Você vai estar recebendo, o seu corpo vai estar recebendo isso. A água é diamagnética. A gente tem o paramagnético, o diamagnético e o ferromagnético. O níquel, o ferro, com baixo campo você magnetiza aquilo ali. Por exemplo, você tem como fazer um prego se tornar um ímã. Você pega, quem quiser fazer experimento simples, você pega um cobrezinho fino, enrola, cobrezinho o prego todinho, né, o cobre você enrola no prego, deixa 2 pontinhos e bota uma pilha, aquela mais gordinha, e aí você vai ver que aquele teu prego virou um ímã quando você bota na pilha.
Uau. Porque passou uma corrente. E MacGyver, né? Na nossa Aí- época. Aí o que quer dizer? Sobrevivência. Por que o prego antes, ele não gruda as Isso, coisas, sim. não é? Essa função. E depois, sim, para você perceber que quando você coloca o fio de cobre ali, você tem uma DDP que a gente diz, tanto que todo mundo já viu na pilha, tem um sinalzinho de mais, outro lado menos. Sim. Aí você tem a diferença de potencial, isso vai fazer gerar uma corrente elétrica, baixinha, mas vai. E o que eu falei? Não existe corrente sem campo magnético. Se tem corrente, tem campo. Sim. O campo magnético, a gente usa lá a regra da mão direita, vai passar por dentro do prego. Aí, o prego ele tem umas coisas que a gente chama de momentos de dipolo. Tem os dipolos lá, dipolo magnético a gente chama. Aí você, só que quando eles estão, é como se fosse o seguinte, imagina uma seta para cá, outra para cá, uma para lá, outra para cá. Quando você coloca esse fio de cobre e passa a corrente, todas as setas que estavam alinham. A gente diz que esses momentos, eles alinham, então o prego ficou magnetizado. Você conseguiu magnetizar o prego. Aí você coloca ali, você magnetizou. Então, veja só, a onda carrega energia e isso está passando por dentro dos nossos corpos. Então, o lado bom que eu falei é, você vê filme, você vê tudo, você faz um vídeo limpinho em 1080, minha internet é boa, vou gravar em 1080, beleza, é o lado bom. Só que o outro lado, eles não contam, que como é a reação do seu organismo a essa radiação. Do pessoal. cérebro. É isso aí. Nós estamos tendo muitas informações, né, do 5G na parte cerebral, né? Muita pressão, a pessoa está sentindo muita dor de cabeça às vezes, que é muita pressão. Colocar muito perto do celular, do ouvido, pessoas já estão tendo variações, né, cerebrais em relação ao 5G. Sim, isso aí é muito complicado, pessoal. Então, assim, você pode ver que você, quando tem essa internet aí rápida, quando você sai uma certa distância, já perdeu o sinal da sua internet. Aí, por que você perde o sinal? Porque o que você ganha dela ser mais rápida, você diminui o comprimento de onda. Lembra do comprimento de onda que era 2 montanhas, a distância entre 2 montanhazinhas? Uhum. Agora, se você oscila rápido, você vai ter uma onda rápida. Então você vai ver que a distância entre 2 montanhas é muito pequenininha, que a frequência é muito alta de oscilação. Como a frequência é alta, o comprimento é baixo. Ou seja, então você tem uma onda que tem uma 5G, você tem a frequência alta, você tem um comprimento baixo. O que quer dizer esse comprimento baixo na prática? Que você sai ali no portão, você não tem mais internet mais. Aí você teria que ter o quê? Uma densidade maior de antenas para poder manter a 5G. E já vem a 6G, já vem aí. Que Caramba! A gente tem que parar um pouco. Mal chegou aqui, né? Aqui na Baixada Fluminense não temos, né? Não temos. Você tira os 6G lá, né? No primeiro mundo. Aí a gente começa a receber o 5G, quem sabe, não é? Não, mas aí aqui, fica os prós e os contras, né? Ninguém ficar sem esse saber, aparelho que a sem ter gente noção. tem aqui já é o 5G que tem aí. Né? Já é o 5G já. Eu digo alguns aparelhos também que tem telefônicos, O celular né? tem Android, o pessoal já está com 5G, iOS, alguns têm, outros já não têm. Os mais novos têm. Os mais novos já estão sendo Então, atualizados com 5G. Verdade. Tem o lado bom, né, e o lado ruim, né? Tudo tem, né? Tudo tem. Tem uma coisa, né, professor, que o senhor não gosta de usar. Gente, a Marta é minha amiga, quem vocês me acompanham, né? Minha best friend, minha sócia, a gente trabalha junto. Então a gente está sempre aqui. Aqui é a sede, né, das Mulheres Construtoras de Vida e também do Amigos do Caminho. E também aqui tem as aulas do Israel, né, Israel? O qual a gente está passando aqui também, todos os nossos trabalhos. Eu aqui também atendo a minha terapia, a mentoria, tá bom? Aqui em Engenheiro Pedreira, Rio de Janeiro. Para você que é daqui de Engenheiro Pedreira, adjacências, ou até mesmo queira também atendimento online, não é? Que a gente também dá atendimento online. Estou dando muita aula online, eu. Né? Sim. Alcança aí a todo mundo, todo o planeta, né? Então a gente não está restrito só à coisa física mesmo, presencial. Então, para você, se você tiver interesse,
quiser saber alguma coisa a mais, tem interesse de fazer uma faculdade, né, professor? É verdade. Pode procurar que o professor manda aí. Concursos militares, então, pode me perguntar. Isso, a gente vai agora também dar uma abertura para você falar dos seus cursos. Ó, a Martinha passando lá atrás com as suas aulas. Ah lá, a Martinha também vai falar, lá o preparatório, ó. Preparatório do Israel, já formou muita gente, que a gente já passou, né? Inclusive, ó, tem um que é sargento, o Peter, quem é morador daqui de Japeri, né? Que de Pedreira, né? Pertence a Japeri. Sim. Ele colocou lá, pessoal, uma plaquinha de Japeri na Antártida. Ele tá lá na Antártida. Eu vi em algum lugar, eu vi essa reportagem que ele é daqui. Nossa, eu ia comentar até com vocês. Nossa eu vi também. nossa aluna. Aluno do Israel. Ê! Tá vendo? Mulheres consultoras de vida saindo na frente. E o curso preparatório também. Muito legal. Muito legal. Então, gente, a gente está sempre aqui também temos aí o patrocínio, né, do curso do Israel para as mulheres consultoras de vida, que sempre nos abre aqui o espaço para a gente estar fazendo nossos encontros, nossos eventos, né, Martinha? Então a gente agradece. E para você que acompanha, que tem de repente um negócio, um produto e quer falar, entendeu? Quer anunciar, quer falar um pouquinho do que você faz, pode estar aí agendando um podcast com a gente para você falar um pouco daquilo que você faz, passar aqui, entendeu? No telão também, não é? Fazer o seu comercial daquilo que você empreende. Então fique à vontade de mandar aí uma mensagem, falar com a gente. Mulheres Consultoras de Vida sempre pensando em você ser alguém que você vá adiante, que você... Por que consultoras de vida? Porque a gente está em construção e a gente precisa um do outro para se ajudar, para construir com aquilo que a gente tem. Não é? Israel tem o conhecimento da física, ele ajuda os alunos, não é, Israel? Aqui tem bolsa de estudo também, não é? Às vezes tem pessoas que não podem pagar, ele ajuda também a pessoa, e todos nós. Então a gente entende que aquilo que a gente recebe, que a gente já conseguiu absorver como conhecimento, a gente tem que passar, tem que ajudar o outro, porque a gente não vai reter. Né? Vai reter para quê? Eles falam na parte emocional, ficar obeso cerebral, né? Obesidade cerebral, tu vai ficar cheio de conhecimento, não coloca em prática, nem ajuda ninguém. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou realmente para repartir, não é? Para dividir. Claro que é sempre um custo, né? Tudo aqui tem um custo, a gente aqui não, nós somos profissionais. Aqui ainda não é uma sala, né, um estúdio de podcast, mas a gente entende que o pouco que a gente tem, a gente pode começar sim, e a gente pode fazer, não é? Você está conseguindo ouvir, você está conseguindo ver, então é isso que é importante, tá bom? A mentoria, os mentores, também sou mentora, tem que falar, não é? E você tem que começar com um pouquinho que você tem, tá bom? Então vamos finalizar aqui. Fala um pouco, professor, dos seus cursos, como que é? Em primeiro lugar, assim, quero agradecer a Deus, né, e a oportunidade de que vocês me deram de falar aqui, né, sobre a física, um pouco aqui, né, para esclarecer, assim, algumas dúvidas. Se o pessoal tiver dúvida, pode deixar aí, né, a Monique passa. E obrigado por tudo, e o trabalho de vocês é muito interessante. Fico observando que vocês levanta a autoestima da mulher, né, que às vezes ela está triste. Eu vejo que você faz um excelente trabalho com elas, né, elas vêm para cá, eu vejo que elas ficam felizes, né, elas se transformam realmente. Então parabéns aí. E em relação aqui ao preparatório, pessoal, trabalho muito na área militar, né? Agora até deve passar na propagandinha aqui da Polícia Rodoviária Federal, né? Porque cai física e matemática, então estou também dando as aulas particulares de raciocínio lógico. E eu trabalho muito na área militar, com Marinha, Exército e Aeronáutica. Você que está cursando o terceiro ano, tem 17 para 18 anos, você pode fazer aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, para ESA, para EA, para SpaceX. Aprendiz de marinheiro, né? Fuzileiro, ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, EA, que é a Escola Especialista do Ar, para Sargento da Aeronáutica, e SpaceX é a Escola para Cadete do Exército, para Oficial do Exército.
Então, cursando o terceiro ano, você pode fazer, não precisa esperar você terminar o terceiro ano. Então, é importante você entrar em preparatório, porque o nível da aula é diferente, pessoal. Isso aqui, entendeu? Tem que sempre prevalecer a verdade. Então, se você vem numa escola pública, como eu também fui, o nível não dá, pessoal. Então, você tem que se preparar antes. É por isso que o pessoal procura cursinho, para poder se fortalecer em matemática, em português, em física, em redação, história, geografia, inglês, para poder fazer uma prova legal, né, para competir, porque ele é uma concorrência grande, entendeu? Então, nosso trabalho é esse, trabalho nessa área aí, entendeu? Então, qualquer dúvida, você pode deixar o recado aí que a Monique me passa. Você tem redes sociais, né, do seu curso? Tem até um canal no YouTube. Só que preparatório e atitude, né? Isso. Eu quase não estou tendo tempo para gravar lá pro... Vou ver agora se eu consigo gravar algum vídeo, porque dando aula direto. Pode acompanhar. Qual o seu canal, qual o nome? Preparatório e Atitude. Atitude, tanto no YouTube como no Insta, né? No Insta é a mesma coisa. Ok. E professor, quantos anos você já tá dando aula, já está nessa pegada aí? Marta, você pode me ajudar. É os anos de casada? Não, tem mais. Muito mais. Mas deve ter o que aí? Uns 20 anos. 24. Uau, 20 anos é uma bagagem boa, né, gente? É quase. Agora eu estou dando muita aula pro pessoal, por exemplo, foi matemática, mas tem matéria lá que o pessoal da física faz. ICF1, ICF2. Então estou dando mais aulas também, particular para o pessoal do C10, entendeu? Cálculo 1. Então tem algumas matérias que eu estou até pegando também, ajudando o pessoal, né? Sim. Porque o pessoal sente muita dificuldade e o C10 é muito à distância. Então, às vezes não tem um tutor, né? A gente chama de tutor, que é aquele professor, às vezes tem matéria que não tem tutor presencial no polo. Para tirar as dúvidas, Isso. Aí às vezes não tem tutor presencial. Às vezes nem online tem. Entendeu? Aí eu também estou fazendo esse trabalhinho aí também. Se alguém aí ouvir e estiver precisando, é só falar, tá bom? Ok. Martinha, fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu sempre estou nas lives com a Monique, né? Então eu sempre passo para vocês que eu trabalho também no preparatório de estudos, dando aula para as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria, né? Que é o EJA. Esse ano eu tive bastante alunos que me procuraram e também para a educação infantil, né? Então a gente tem todo um trabalho de amor, de envolvimento, de carinho, né? E quem conhece meu trabalho sabe que eu levo muito a sério o conhecimento, né? Esse conhecimento que é construído, eu sou mediadora desse conhecimento. Eu não sou aquela que sabe, mas eu sou aquela que aponta os caminhos, né? Então é isso aí, gente. Vocês precisando também, pode procurar o curso Atitude para essa finalidade também, tá bom? Legal, legal. Então dá para perceber, gente, que aqui há uma junção de conhecimentos, né? Nós somos amigos, não é? Falta aqui o meu marido, que é amigo dele, né? Que foi através deles que eu conheci, não é? Meu pequeno príncipe, meu maridinho, que também é matemático. Vou fazer uma live com ele também, tá bom? Para você aí que gosta de matemática, contar toda a história também sobre concursos. Ele tem uma história linda. Então, se você às vezes pensa que você não é capaz de passar no concurso, né, professor, numa universidade federal, consegue sim. Também nessas áreas, nas Forças Armadas, né, nessas áreas aí você consegue, se você se dedicar e se você tiver foco e estar no lugar certo, onde as pessoas te ensinam aquilo que é verdade, né? Quase próximo a você gabaritar a sua prova, porque aqui teve muito alto índice, né? Alto índice de aprovação. Sim. Né? Sempre tem aluno aprovado. Esse ano agora foram 5. Olha assim, só. Por que eu digo assim? Você deve pensar assim, 5 é um número baixo. Não dependendo da realidade. A gente aqui é na Baixada Fluminense, entendeu, pessoal? Então é uma vitória muito grande, uma pessoa que vem de um colégio público, que não ensina quase nada, e aí ele chega aqui, se dedica, encontra quase tudo cru, né? Sim.
Aí, consegue passar, é uma vitória muito e grande. geralmente no primeiro ano é um ano de adaptação. Que a pessoa fala assim, gente, é isso aí, eu não tive nada disso. Eu falei, ou você enfrenta em cara, o mundo não vai modificar e ficar mais fácil porque você sentiu dificuldade. Então você tem que enfrentar essas dificuldades, entendeu? Então no primeiro ano é assim mesmo, você reprova, você mantém o foco, né? Hoje mesmo, a Tati estava mostrando para minha esposa aqui, uma moça do Instagram, eu não sei se ela é de Minas, eu não sei qual estado ela é. Ela passou o Ministério Público de Minas Gerais, né? Depois ela acho que é juíza, né? Sim. Então ela passou 4 anos depois do total de 7 anos estudando. Nossa. Você imagina o foco da menina, né? A emoção. Quanta coisa dela. ela abriu mão, né? Então, Para mas poder focar. e tem pessoas que na primeira dificuldade já desistem. desiste. Não pode, é assim mesmo. As coisas não são fáceis não, entendeu? Mas você tem que persistir. E tem uma frase do Einstein que eu acho interessante. Ele diz assim, toda mente que se abre uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Ou seja, o que Einstein está querendo dizer? Você estudou, é como se você, um exemplo fácil, aqui a gente sempre tenta facilitar. Você aprendeu a andar de bicicleta. Se você passar um ano e alguém te dá uma bicicleta, você vai andar de bicicleta, porque você aprendeu, né? Diferente quando decora. Então, quando você aprende, entende a essência ali, Entende. você nunca mais vai retornar aquilo que você era antes. você era Então, antes. ele fala o seguinte, toda mente que se abre a nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original, ou seja, Regride. nunca mais vai regredir dali para frente. Então, o conhecimento é importante. É libertador, realmente. Então é isso, gente. A gente pode também estar fazendo um podcast, uma live de podcast sobre os concursos, né? Sim. Sobre todo o caminho para você ingressar no concurso, de preparatório, para você que tem aí essa vertente que quer, que está se preparando, porque 2024 está chegando, não é? E vem vários concursos por aí. Próximo eu quero ver aí, seu marido aí, o matemático. Pois é, a gente pode fazer com vocês Dinei, dois. Dinei. Ele tá na live, né? Vai estar amor? aqui, Dinei. A próxima eu quero ver. Dinei, Meu amor tá Vem, aqui na Dinei. live. Próximo eu quero você aqui, Dinei. Então é isso, gente. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Monique, pra gente finalizar, eu sou Monique Faria, né? Eu sou terapeuta, TCC, comportamental e cognitiva. Tem a vertente aí da conselheira espiritual, que é Amigos do Caminho, tá bom? E estou também cursando psicanálise, tá bom? E a gente está aqui sempre podendo atender você, levar você à saúde emocional, que a gente estava até conversando hoje mesmo, né? Sim. Porque realmente, como aquele filósofo disse, né? Uma mente sã, um corpo sã. Então, se você não cuidar da sua mente, você pode vir para o preparatório, você pode estudar com a Martinha, você pode fazer um monte de coisa, você não vai conseguir. Nesse momento, inclusive, aí, ó, me desculpa aí, meu amigo botafoguense assistindo aí. Lá vem futebol. Tudo carioca termina futebol, cerveja e mulher. O time do Botafogo aí, ó. Emocionalmente. Não, mas eu também sou Flamengo. Saudações. Flamengo também Nós tem dois, Saudações. Tamo Agora, junto nessa, ó. pra vocês verem, né? Isso aí, o psicológico do time do Botafogo, como ficou abatido, né? Ficou, O que você tá falando aí, Abalado. certinho. Ainda bem que ele tá casado com a terapeuta, né? Pra segurar a onda dele lá. Aí, Dinei, tá bem? Pois é, então muito obrigada para você que esteve aqui conosco nessa noite, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Essa live vai ficar salva e se você quiser compartilhe, comente aqui, deixe seu comentário, se quiser ajuda, envie uma mensagem pra gente, tá? E até o próximo podcast, vamos ver quem nós vamos trazer. Se você tiver interesse, venha participar também presencialmente, se você é daqui da região e nos acompanhe sempre aí online, tá bom? Nas nossas redes sociais, que é @Mulheres Consultoras de Vida, tá bom? E para você também, eu vou subir minha live lá pro meu canal, Conversando com Monique. Lá tem vários vídeos e também entrevistas, lives também muito assim relevantes para você crescer espiritualmente, emocionalmente, tá bom?
na sua percepção cognitiva também, ok? Então, muito obrigada, uma ótima noite, Deus abençoe vocês sempre e até o próximo podcast das Mulheres Consultoras de Vida. Beijo, tchau, pessoal. Vai lá, Marta, desligar. Tô chegando aí. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, É lá em cima, naquele... Onde? Aquela cruz lá em cima. Eu não tô Esse X aí. Agora aqui. Não, aí não. Esse branquinho.